Graça e paz, queridos, bom dia a todos. Estamos aqui encerrando o nosso período de oração. Eu quero deixar uma palavra no seu coração, para o seu coração, para abençoar seu dia. Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Esse texto aqui fala da tentação e da queda do homem no Gênesis, no começo, lá no Éden. A verdade é que não existe uma queda sem antes uma tentação. Toda queda ela é fruto de uma tentação, não é? E um dos fatores aqui importantes aqui para a queda de Eva, de Adão, do homem, do modo geral, foi abrir diálogo com a serpente. Deus havia feito o jardim, colocado Adão e Eva no meio do jardim, feito um lugar todo especial para o homem, e estabeleceu uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem poderia comer da árvore da vida à vontade, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, jamais. O que acontece? Acontece que a serpente, ali na figura de Satanás, ela entra no jardim, entra no lugar ali de intimidade e leva o homem à queda. E o que eu vejo aqui, uma das primeiro equívoco de Eva foi ter aberto o diálogo com a serpente. O Éden, o jardim do Éden, era um lugar de intimidade, onde Deus, todas as tardes, na viração do dia, estava ali com Adão e com Eva. E o relacionamento era íntimo, um relacionamento estreito com Deus, né? A verdade é que o diabo ele quer romper. Todo o trabalho do diabo é romper o nosso relacionamento com Deus, romper a nossa vida de intimidade com Deus. Nós fomos criados para isso. Nós somos criados para o relacionamento com Deus. O primeiro propósito, objetivo da nossa criação é o nosso relacionamento com Deus. Deus nos criou para ter relação conosco. E Satanás ele quer interromper essa relação. O propósito do diabo é interromper essa relação. Eu quero deixar uma palavra para você, porque talvez você hoje está fora da presença de Deus, porque teve o seu relacionamento rompido, porque teve a sua vida aí com Deus rompida, porque um dia, sei lá, o diabo entrou nessa relação. Um dia você abriu diálogo com a serpente. E olha, um fator aqui muito importante nesse texto é que o diabo, ele não vem com uma mentira de cara, mas ele vem com uma distorção da verdade. O diabo aqui, ele distorce uma ordem de Deus, ele distorce um princípio de Deus, ele distorceu aqui um princípio de Deus. Deus não havia falado que a mulher não poderia passar perto do fruto, que não poderia nem tocar no fruto, mas não poderia comer do fruto, não é? E a partir do momento que Eva abre diálogo com a serpente ela começa a distorcer aquilo que Deus havia falado. É sempre assim, quando nós damos ouvido para a serpente, quando nós damos ouvido para tudo aquilo que não vem de Deus, o nosso entendimento, a nossa linguagem, ela começa também a ser distorcida, começa a ficar distorcida. A Eva, quando ela abre o diálogo com a serpente, a sua linguagem também ela já é distorcida. A linguagem de Eva é distorcida. Então o primeiro pecado aqui é o pecado de desonra. A Eva desonrando Adão, desonrando a orientação de Deus.
E o segundo pecado que eu vejo aqui, esse talvez seja o que impeça as pessoas de voltarem a ter um relacionamento novamente com Deus, é achar um culpado. Adão, Eva, eles foram achar um culpado, não é? Eles não entraram em arrependimento. Toda vez que você erra e você procura um culpado, você não entra em arrependimento. Queridos, nós temos que assumir os nossos erros, nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Errar, o homem erra, nós erramos, nós falhamos. A grande questão aqui é um coração contrito e um coração arrependido. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não vai rejeitar um coração contrito, um coração arrependido, um homem arrependido. Quando Deus ele chega até Adão, Adão ele não se arrepende, mas Adão ele procura um culpado. Ele diz que o fruto foi Eva que deu para ele, ele não se arrepende, não é? Embora que tenha de fato sido Eva que deu o fruto para ele foi responsável por comer o fruto, não é? Então, quando nós procuramos um culpado, nós não nos arrependemos. Eva a mesma coisa, ela foi procurar um culpado, o erro foi dela, o erro foi de Adão. Então, querido, talvez você esteja me ouvindo aí e você esteja longe dessa vida de intimidade, dessa vida de relacionamento com Deus, talvez até por isso, porque você fica procurando culpado, culpando o marido, culpando a esposa, culpando os filhos, culpando o pastor, culpando os líderes da igreja, quando na verdade nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Assuma os seus erros, assuma as suas responsabilidades. Se você errou, chegue diante de Deus, diga: Senhor, eu errei, eu falhei. Deus ele perdoa. O arrependimento é a porta para o perdão. Quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos as nossas falhas, Jesus ele toma a nossa causa. Querido, que Deus possa abençoar a sua vida, e que talvez você que esteja longe de Deus, longe da presença de Deus, longe desse jardim de intimidade, porque um dia falhou, querido, esse é o tempo de voltar para a casa do Pai. Esse é o tempo de voltar para os braços do Pai. Esse é o tempo. Então volte para Jesus, volte para o reino, volte para a casa do Pai. Deus abençoe sua vida, que o Senhor lhe dê um bom dia. Em nome de Jesus, amém.